Amados, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, aproveitando que estão sobre os vossos pés, pegue por gentileza a sua Bíblia e abra ela no tema desta grande festividade que nós estamos aqui nesta noite. Enquanto os irmãos procuram 1 João, capítulo de número 2, eu gostaria de externar as minhas mais sinceras gratidões, primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Ele me concede, a liderança da UMADEM, por nos conceder essa riquíssima oportunidade. Sabemos que não somos dignos de estar com tal responsabilidade, mas o Senhor nos concedeu essa oportunidade e nós vamos entregar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, mas pesa sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito, mas muito grande. Primeiro, porque vocês não vieram aqui em vão, vocês vieram aqui esperando algo de Deus. E se vocês vieram aqui esperando algo de Deus, Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Mas segundo, também é uma grande responsabilidade, porque pregar ao lado do pastor Danilo não é fácil. Eu estou aqui com um joelho batendo no outro, porque pregar ao lado do reverendo irmão Danilo não é fácil. Danilo é hebraico, é grego, é aramaico. Se você pensar, o homem é forte. Só para você ter uma ideia, ele está de parelha. Aqui em Uberlândia só tem um melhor que ele. Sabe quem é? Pastor Carvalho Júnior. Tirando ele, Danilo é uma grande referência na Bíblia Sagrada e eu glorifico o nome do Senhor por causa disso. Não estou falando isso para engrandecê-lo, porque eu sei que isso não entra no seu coração, mas é o que realmente eu penso e tenho certeza que muitos irmãos concordam com tudo isso que eu acabei de falar. Vamos para a palavra do Senhor, 1 João, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso de número 14, que diz assim: Filhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vocês venceram o maligno. Não amei o mundo, nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e exigências da vida, não provêm do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando, e também seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanecerá para sempre. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Se assente glorificando ao nome do Senhor. Eu prometo ser muito, mas muito breve, irmãos. Eu garanto a vocês que meia-noite todos vocês já estarão dentro de casa. Tá bom? Mas olhe para mim aqui, em nome de Jesus. Como eu já disse, a parte escatológica, hermenêutica, eu vou deixar para o Danilo e para os irmãos que já vieram. Tenho certeza que o irmão que pregou ontem também já fez uma boa exegese desse texto. Então eu vou somente meditar um pouquinho aqui, extra a esse texto. Mas tente imaginar comigo a palavra do Senhor falando: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Desse jeito não tem ninguém forte.
Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Agora é forte. Queridos, quando nós olhamos para essa questão, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Queridos, quando eu olho para essa questão, eu fico imaginando o que faz um jovem ser forte. E por que um jovem precisa ser forte? O próprio texto diz que já vencestes o maligno. Então nós precisamos ser fortes para vencermos o maligno. E quando eu olho na questão de vencer o maligno, eu começo a entender que a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades que estão no ar. Então nós entendemos que, embora, pastor Danilo, esteja muitos brigando entre si, quem canta melhor, quem prega melhor, quem toca melhor, quem fala melhor, mas a nossa Bíblia diz que a nossa luta não é contra o irmão. Então eu começo a tentar entender como que nós podemos ser fortes. Aí nós vamos meditar em Efésios, capítulo de número 6, o verso de número 14 até o verso de número 18. Eu vou ler e vocês, do jeitinho que vocês estão, vocês meditam juntamente comigo. Diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança por todos os santos. Queridos, quando olhamos para esse texto, e agora você vai começar a entender aonde eu quero chegar, mas antes você olha para o seu irmão e diga assim: parece que o culto vai terminar assim. Mas diga assim: parece, mas não vai. Deus tem bênçãos para mim e para você ainda nessa noite. Queridos, quando você analisa esse texto, você vai ver que Paulo, ele está preso. E Paulo, ele está olhando para um soldado que o está guardando. E ele começa a olhar as características daquele soldado. E ele começa a escrever a armadura de Deus que todo jovem precisa ter para ser forte. Ah, pastor, que armadura é essa? A couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. Toda essa armadura. Mas só que eu quero falar sobre algo aqui nessa noite que faz com que eu e você possamos ser fortes. A oração. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: você sabe o que é oração? Por que, pastor? Porque tem gente que esqueceu o que é oração. Sabe o que alguns jovens dizem por aí? Oração é coisa das velhas. É só o círculo de oração que tem que orar, é coisa para as velhas.
Existe muitas vezes algumas pessoas tendo uma visão errada do que é a oração na vida do crente. E eu vou dizer para você aqui nessa noite, jovem, se você quer ser forte, se você quer ser abençoado, se você quer vencer o inimigo, você precisa viver uma vida debaixo da oração. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos, queridos irmãos, os grandes jovens da terra hoje, sabe quem são? São jovens que oram. E eu não me refiro àqueles que sabem o que é a oração, ou aqueles que sabem quais são os méritos da oração, mas eu me refiro àqueles que separam tempo para orar e oram a Deus. Porque quantas horas durante este mês você orou a Deus? Eu não estou falando daquela oração que você ora antes de comer um alimento, ou antes de dormir, aquela oração que você já ora com o joelho na cama e outro no chão. Não é dessa oração que eu estou falando. Eu estou falando de você tirar um tempo para ter comunhão com Deus, um tempo para falar com o nosso Deus. É desse tempo que eu estou falando. A oração hoje, ela tem sido banalizada. Banalizaram a oração. Tem gente que pensa que oração é penitência. Eu vou colocar meu filho de castigo, vai lá para o quarto e fica orando 1 hora lá no quarto. Oração não é penitência. Oração, eu estou querendo alguma coisa, então eu vou orar. Ei, oração não é só pedir a Deus. Oração é adorar ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque se Deus te der, você tem motivos para orar, mas se Ele não te der, você continua tendo motivos para orar e agradecer a Deus. A oração, ela é aquilo que amarra a nossa armadura. Como assim, pastor? Olha aqui o final do texto de Efésios que nós lemos, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Espera aí. Primeiro, Paulo fala sobre a couraça da justiça, calçar dos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Aí depois ele fala, aí eu vou amarrando toda essa armadura com toda oração e súplica no Espírito. Se ele parasse antes disso daqui, a armadura não estaria completa. Mas ele completa dizendo, orando em todo tempo no Espírito. Sabe por quê? Porque 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 e o verso de número 17 diz assim: orai sem parar. Orai sem cessar. Sabe por quê, irmão Tiago? Porque uma das definições da oração é essa: a oração é a respiração da alma. Quem para de orar, para de respirar. E quem para de respirar, morre espiritualmente.
Mas quantos estão vivos, levante a mão e glorifica a nome de Jesus. Queridos, a oração, quando não ora, não se respira. Você já tentou parar de respirar? O que acontece se a gente parar de respirar? A gente morre. Sabe qual é o grande problema hoje? Eita. Pode falar, pastor? O grande problema hoje é que nós temos mais pessoas dentro da igreja. Vou repetir, existe mais pessoas dentro da igreja que já morreram espiritualmente. Tem nome de que vive, mas está morto. Existe muitos jovens mortos espiritualmente. Pastor, mas eu vou no culto todo domingo. Pastor, eu recebo oportunidade, eu até canto e canto bonito. Ei! Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. E nessa noite Deus me trouxe aqui, Deus te trouxe aqui, porque Ele vai dar um sopro nas suas narinas nesta noite, e você vai voltar a respirar em nome de Jesus. Olha o que diz 1 Reis 17, do 19 ao 24. Diz assim: e ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre